nós, do Centro Educacional Objetivo, temos um prazer enorme de receber hoje o professor doutor Eugênio da Silva Diniz, superintendente acadêmico da Fundação VUNESP, e uma pessoa especializada em educação, uma pessoa que tem uma formação muito ampla para a própria Unesp, não é, professor? Formado na área de biologia, mas que hoje entende muito de educação para ser responsável realmente por esse grande vestibular da Unesp. Professor, tudo de bom para o senhor, que o senhor seja muito bem-vindo nessas palavras que o senhor vai dirigir aos nossos estudantes. Eles realmente precisam de esclarecimentos maiores e vamos tentar falar o melhor que pudermos para ajudá-los a decidir realmente realizar um dos grandes vestibulares do Brasil. Um prazer estar aqui novamente conversando com a senhora. Queria começar em seu nome agradecendo, né, o Grupo Objetivo pelo convite de poder estar aqui mais uma vez para podermos falar, então, do vestibular Unesp 2024, né, edição de 2024. Espero poder colaborar e trazer as informações enfim, esclarecer possíveis dúvidas dos candidatos referentes a esse realmente um vestibular, um dos grandes vestibulares, né, do Brasil, e que nós temos aqui o prazer de, na VUNESP, né, de sermos responsáveis pela elaboração, né? Então, é um processo muito árduo, enfim, muito trabalhoso, e acho que é sempre bom a gente poder falar um pouco, né, para os candidatos que são os maiores interessados, né? Sim, na verdade, é uma responsabilidade muito grande que o senhor tem de ficar à frente de um vestibular que vai avaliar os alunos realmente que estão em condições de entrar numa universidade pública, numa universidade que tem excelência, não só de profissionais, mas excelência como resultado final de ajudar estes jovens. Eu sempre lembro que a Unesp é uma universidade acolhedora, é uma coisa que os alunos falam, essa palavra é uma palavra perfeita para a Unesp. Todos os alunos sabem que era uma das melhores do Brasil, uma das melhores da América Latina, uma das melhores mundiais, porque não se pode esquecer que o mundo tem milhares de universidades, estar entre as 400 melhores do mundo é algo realmente, do mundo, né? É algo realmente muito valioso para a Unesp. E o que é importante, ela é uma universidade que forma cidadãos éticos, cidadãos que, além de serem éticos, têm a preocupação, tá, de desenvolvimento intelectual, têm a preocupação de ter um cuidado de ser sério na sua vida profissional, uma pessoa que se prepara desde estudante da Unesp até fazer um curso pós-doc, pós-excelentes, depois como o senhor fez, que é um doutor. Então, pessoas que realmente... Então, eu acho que o que os senhores falam da Unesp, eu li a carta do reitor, ele é perfeito quando ele fala que a marca da Unesp é ensino, pesquisa e extensão. Assim, uma coisa muito importante isso da Unesp. Mostra realmente a preocupação de todos os senhores que lidam com a Unesp. E ainda mais o senhor que está, além de ter uma formação dentro da Unesp, o senhor está acima disso, numa fundação para o vestibular, que é VUNESP, né? Uma fundação muito importante que realiza vários vestibulares do Brasil, vários concursos públicos também. Então, tem uma responsabilidade muito grande na educação brasileira, né? Então, professor... Vamos lá, as inscrições estão abertas, começaram agora em setembro, vão até 9 de outubro, né? Então, o que o senhor pode falar sobre essas inscrições? Que cuidados que esses jovens devem ter? Então, essas inscrições, elas estão, como a senhora comentou, né, abertas, aí iniciaram no dia 4, e irão até a data aí do dia 9 do 10, desculpa, né, 9 de outubro. É muito importante, então, que os candidatos fiquem muito atentos, né? Assim, eles vão fazer todo o procedimento de preenchimento da ficha, pagamento da taxa de inscrição e etc. E é muito importante, né? Acho que o que eu destacaria nesse primeiro momento é que os candidatos eles leiam com muito cuidado, né, o manual do candidato. Esse manual está disponível, né, no site da VUNESP, onde você é referente ao vestibular, ou no próprio site também da Unesp, da universidade. Os candidatos poderão ter acesso ao manual.
E esse manual, então, ele é muito importante que você leia com bastante cuidado todas as informações, porque ali você vai perceber como é que você deverá proceder para o preenchimento da ficha de inscrição, porque na ficha de inscrição você vai inserir várias informações, vários dados, e eles são todos de responsabilidade do candidato. Então, ele precisa fazer esse preenchimento com muita atenção, com muito cuidado. Ele vai tomar decisões, e essas decisões elas vão ficar sob responsabilidade dele. Uma vez que ele preencha e ele coloque aquela informação ali, muitas vezes ela vai passar a ser aquilo que vai nortear a VUNESP para, enfim, todas as etapas posteriores do processo. Então, é preciso que os candidatos, de fato, prestem muita atenção no momento de preencher, e para isso, então, é necessário uma leitura muito cuidadosa do manual do candidato. Professor, uma coisa importante, as cidades onde ele poderá realizar esse vestibular são as mesmas onde existem cursos da Unesp ou existem cidades a mais que ele poderá realizar o vestibular? Não, são as mesmas, mas também temos outras cidades. Nós temos um total, se eu não me falha a memória, de 32 cidades, se não me falha a memória agora. Todas as cidades onde nós temos unidades, nós temos 24 cidades no estado de São Paulo que possuem campus da Unesp. Em todas essas você vai ter a possibilidade de se inscrever. Mas nós temos outras cidades também, que são Ribeirão Preto, por exemplo, Campinas, outros centros que também não têm campus da Unesp, mas que também o candidato poderá se inscrever. Temos, inclusive, cidades fora do estado de São Paulo. Então, Brasília, Uberlândia. Então, os candidatos, eles poderão observar bem. Então, quando eu falei anteriormente, né, eles poderão olhar as opções de cidades que existem para poder fazer a inscrição naquele local que seja mais próximo da casa dele, da cidade dele. Né? Isto tudo tem no manual, essa lista de 30 e tantas cidades possíveis, né? Sem dúvida, estão todas lá no manual. É muito importante, porque hoje um aluno ainda me perguntou isso. Eu estava comentando com eles que eu iria falar com o senhor, e ele falou, professora, eu quero saber se da minha cidade tem. Eu falei, peraí, são algumas cidades do estado de São Paulo e algumas capitais, né? Que têm a possibilidade de fazer, né? Então, é importante isso, o candidato olhar direitinho. Então, por isso, o manual é o que vale. Está lá no manual, vamos lá olhar, é bem fácil, então, identificar isso. Professor, uma coisa muito importante, as vagas, a hora que o aluno vai optar aí na inscrição, ele vai concorrer a um sistema universal ou concorrer a um sistema, o senhor pode explicar isso um pouquinho, para ficar bem claro para todos? Perfeito. Os candidatos que forem se inscrever no vestibular da Unesp, né, 2024, a Unesp, já há um bom tempo, ela tem duas possibilidades de inscrição. Ou você se inscreve para as vagas do Sistema Universal, ou você se inscreve para o sistema de reserva de vagas para a educação básica pública. Então, é um sistema de reserva de vagas, uma parcela de vagas. Então, isso já se dá desde o momento da inscrição. Então, assim, esse sistema de reserva, essa parcela de vagas que estão nesse sistema de reserva de vagas, eles são específicos para aqueles estudantes que estudaram todo o ensino médio numa escola pública, uma educação básica pública. Então, essa reserva de vagas, então, quando o candidato vai fazer a inscrição, ele vai ter que fazer essa opção. Se ele se enquadrar nesse sistema de reserva de vagas, inclusive dentro do sistema de reserva de vagas, nós temos uma parcela das vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, mas eles precisarão se enquadrar nesse universo para poder concorrer a essas vagas. Ou, se ele não se enquadra nisso, então ele vai, no ato de inscrição do preenchimento da ficha, preencher que é pelo sistema universal. Quer dizer, ele pode concorrer, caso não consiga preencher alguma coisa, no sistema universal também. Ou exato, todos concorrem? Não. Há uma situação assim de que acaba que todos concorrem
embora, por que a gente pode dizer isso assim? Porque há uma possibilidade de que essas vagas, se passada todo o processo de chamadas, de convocação de candidatos aprovados, você tem lá um sistema que não dentro de um sistema você não preencheu os candidatos aprovados pelo sistema Não preencher as vagas. de sistema de reserva de vagas, todos eles já foram convocados, os aprovados, mas as vagas não foram preenchidas. Então, aquelas vagas, elas são transferidas para o sistema universal. Então, e vice-versa também seria correto. Se acabou a lista de convocados das vagas do sistema universal e os candidatos, e ainda restarem vagas, essas vagas também serão direcionadas para o sistema de reserva. Então, embora exista um número de vagas específicos para cada um desses sistemas, se não houver o preenchimento num deles, há a possibilidade de fazer essa... Ou seja, vaga não vai sobrar. Né? Exatamente. Existe vaga não vai sobrar. A ideia que não... É um custo muito alto cada vaga, né? Então, para o Estado é um custo muito alto, então tem que ser preenchida, né? Exato, e o que é muito importante, professor, temos que falar, hoje uma aluna me falou assim, mas o papai não quer que eu vá estudar no interior, então o papai tem que conhecer. Primeiro você veja a carreira que você quer, veja as possibilidades aonde, né, existem as vagas da sua carreira, né, que é a faculdade referente à sua carreira, mas ver claramente, tá? Que a universidade, hoje o estado de São Paulo é um estado que tem um crescimento, as pessoas não têm noção que o estado de São Paulo tem mais habitantes que a maioria dos países europeus, professor. Há muitas pessoas que não têm noção, tá, dos 40 e tantos milhões de pessoas que moram no estado de São Paulo, e que, veja bem, quantos habitantes tem Portugal? 12 milhões, quantos tem a Holanda? 16 milhões, e o estado de São Paulo, mais de 40. Então, na verdade, um país, o estado de São Paulo. Então, as possibilidades, não só de fazer uma grande universidade numa cidade do interior, que a gente chama do interior, mas uma cidade do estado de São Paulo, fazer uma universidade em áreas onde o progresso chegou e está muito avançado. Então, olha quantos polos tecnológicos temos no estado de São Paulo. Então, é isso que as famílias precisam ver. Mas já fiz inscrição em tal faculdade. Já fiz inscrição. Faça mais uma. Quanto mais eu concorrer, melhor para o candidato, não é verdade? A concorrência está aí. O que o senhor pode acrescentar? Eu acrescentaria, professora, que nós temos, deve ser publicado aí nos próximos dias, né, e estará disponível também no site da universidade, da Unesp, um documento, uma publicação que todos os anos ela é renovada, chamado Guia de Profissões da Unesp. Nesse guia, os pais e o próprio candidato poderão observar, né, se o candidato ele tem interesse num determinado curso e ele sabe que esse curso tem na cidade, né, X ou Y no interior, e aí ele vai poder olhar lá, né, ver como que é o campus, ver como é que são as características do curso, ver como é que funciona, né, se o curso, quais são as principais características daquele curso, enfim, ele teria uma informação um pouco mais detalhada das características do curso que ele quer, né? Porque de repente, nós temos cursos na Unesp que existem em diferentes cidades, né? Você tem, sim, por exemplo, sim, biologia, se não me falha a memória, você tem em 8 campos diferentes, em 8 unidades da Unesp, então você tem 8 cidades. Então, o candidato que, por exemplo, gostaria de cursar a biologia, ele vai poder olhar, qual desses, né, dessas cidades, né, eu acho que eu me identificaria mais com o curso. Então, no manual, no Guia de Profissões, há uma descrição mais detalhada de como é a biologia daquela unidade, como é a biologia da outra unidade, como que ela está organizada, e aí ele vai poder, então, conhecer um pouco mais do curso e da carreira e das condições daquela área que ele se interessa, né? E, professor,
vamos falar um pouquinho, acho muito interessante que quem é treineiro, quem ainda não terminou o ensino médio e pode treinar o vestibular, deve fazer isso. Isso é uma experiência muito importante para esses jovens. Às vezes as famílias não têm noção de como é importante você conhecer um vestibular, vivenciar aquela situação, porque quando eu faço a primeira vez, tudo é difícil. Agora, a segunda vez, opa, eu já tenho noção do que acontece, tá? Então, e o treineiro, os senhores dão uma vantagem, 50% só da taxa de inscrição. Confere? Perfeito. É isso mesmo. Eu acho que sim, eu acho que é uma oportunidade, né, interessante, porque é uma prova longa, né, é uma prova que são 5 horas de duração, então, quer dizer, é uma prova que eu acho que é importante que os candidatos possam vivenciar, talvez num primeiro momento, sem a pressão, né, toda a pressão da necessidade de ser aprovado. Então, eu acho que se o candidato tiver a oportunidade de fazer uma primeira vez como treineiro, realmente eu acho que é uma forma de conhecer o processo. Ele tem essa vantagem de ter, né, pagar 50% do valor da taxa, mas no caso da segunda fase, né, ele teria que estar entre os 3.000 candidatos treineiros melhor classificados, né? Aí não importa a área, não importa 3 a mil área. no total. No total de treineiros, eles, para a segunda fase, só irão para a segunda fase 3.000. 3.000 candidatos melhor classificados na primeira fase. Então, tá ótimo. Mas é um número Bom, então razoável. vamos à prova, né? Vamos lá. Então, agora, em novembro, teremos a primeira fase, certo? Perfeito. Então, cai exatamente num feriado, 15 de novembro, não é? Perfeito. Então, não há problemas de trânsito, não há problema de nada, espera-se, né? Então, o candidato da primeira fase, a famosa primeira fase, né? É uma fase totalmente objetiva, com testes, portanto, são 90 questões. O senhor quer falar um pouquinho dessas 90 questões no global delas? Perfeito. Bom, são 90 questões de múltipla escolha, como eu mencionei, é uma prova de 5 horas, então tem início às 14 horas, né? Então os candidatos deverão se apresentar até pelo menos 1 hora antes, né, nos locais de prova. Esta prova ela tem essas 90 questões de múltipla escolha, e nós, então, agora trabalhamos, né, a prova a partir desse ano de 2024, ela está sendo elaborada trabalhando, né, em cima da distribuição dos conteúdos que a Base Nacional Comum Curricular apresenta, que é exatamente agora em 4 grandes áreas, né, que são as áreas de ciências da natureza e suas tecnologias, as ciências humanas e sociais aplicadas, matemática e suas tecnologias, e linguagens e suas tecnologias. Então, são essas 4 grandes áreas. Portanto, professor, matemática passa a ter um número de questões que, por exemplo, ciências humanas ou ciências da língua, da nossa língua, matemática equivale, então foi dividido em 4, 90 dividido por 4, é isso? Não, acho que não tenho como lhe dizer que será exatamente assim, professora Vera, porque, como a senhora sabe, acho que como os candidatos também deverão perceber, assim, as questões dos últimos anos, principalmente da primeira fase, elas têm sido muito trabalhadas de uma forma interdisciplinar. Isso. Então, assim, eu não arriscaria dizer assim, né, que foi feita. Havia, sim, antes uma divisão, mas 30, 30, 30. 30, né? 30, 30, mas eu acho que agora seria. Eu não poderia dizer, é lógico que há uma distribuição, mas a gente, por conta desse investimento nas questões interdisciplinares, em que a gente mescla, inclusive no sentido de mesclar matemática com linguagens, com geografia, com geografia, com biologia, enfim, fazendo essa de química, as questões elas têm sido feitas dessa forma, né? Então, eu não cravaria essa, mas sem dúvida que a matemática passou a ter um peso um pouco maior, porque ela passou a ser uma área, né?
Então, ela Passa a passa a ser ter um peso. Com certeza, sim. ela vai existir em um número maior do que ela aparecia em anos anteriores. Sim, e também as interdisciplinares, provavelmente, o senhor tenha mais nessa prova, né? Porque se há uma ênfase para o interdisciplinar, não é? Não era tão forte essa ênfase antes, né? Então, Sim. é muito bom. Então, Nós muda um temos, pouquinho o modelo da primeira fase, né? nós trabalhamos um pouco essa questão interdisciplinar, a gente começou a trabalhar um pouco isso no período anterior, acho que no ano exatamente anterior à A pandemia, pandemia. nós tínhamos começado a investir nisso. Em decorrência da pandemia e das dificuldades todas que os alunos passaram, enfrentaram, a gente recuou, assim, a gente retrocedeu um pouco. Sim. E agora nós estamos gradativamente retornando. Assim. Indo para um modelo que os senhores acham ideal, né? O ano passado a gente já trabalhou com questões, voltamos a trabalhar um pouco mais com questões interdisciplinares, e certamente a edição de 24 também vai ter um pouco mais. A gente está avançando nesse sentido. Certíssimo. Professor, fizemos a primeira fase, excelente, um vestibular que sabemos que é muito bem elaborado, que a Fundação VUNESP, que o senhor é superintendente, é muito cuidadosa, né? Então, há uma preocupação de que não haja nenhum problema nas questões, e se houver, os senhores são rápidos nas resoluções, mas temos certeza que não haverá. Então, uma prova muito bem elaborada, e o candidato quer saber como é que eu sei as minhas chances de aprovação. Qual é o critério? O critério ele vai ser sempre uma nota de corte que é historicamente estabelecida curso a curso, né? Pelo perfil histórico, todos os candidatos eles deverão, porque ele vai receber essa prova, ela tem 90 questões, né, distribuídas nesses conteúdos, mas eles vão o sistema de notas faz com que essa prova de 90 questões valha 100 pontos. O candidato que, vamos dizer assim, acertasse as 90 questões, ele faria 100 pontos. Então, há uma pontuação que difere um pouco né, não é cada questão acerta um ponto, né? É um cálculo que é feito, porque a pontuação total é de 100 pontos. Então, para cada carreira, né, que o candidato se inscreveu, cada uma delas vai ter uma nota de corte. Então, o candidato, para ele poder ser convocado para a segunda fase, e dependendo da carreira que ele escolheu, ele vai ter que ter atingido aquela nota de corte que foi estabelecida, que vai ser publicada, né, posteriormente, porque essa nota de corte ela depende muito de um histórico, né, do curso, mas também de uma situação mais localizada, que é realmente o quantitativo de candidatos que naquele ano se inscreveu no mesmo curso que você está concorrendo, entendeu? Então, a gente precisa saber duas coisas. Assim, a gente tem um pouco do histórico, mas também a gente precisa ter uma ideia do quantitativo de alunos que naquela edição se inscreveram também para aquela carreira, para aquela vaga. Então, porque aí isso faz com que a nota de corte, na verdade, ela tem que garantir que a gente convoque para a segunda fase um quantitativo de candidatos suficiente para preenchimento das vagas no final do processo, né? E como vocês têm prática, já mais ou menos têm noção a proporção que será pedida, né? Agora, o mais importante, professor, é que o aluno não tenha medo dessa nota de corte, que o aluno não tenha medo de, veja bem, concorrer. Se o curso é o mais concorrido da sua universidade, isso nós sabemos que há as tradições dos mais concorridos, não há problema. O importante é que você confie em você, que você saiba que você está preparado, que você merece essa vaga. O aluno tem que ter isso na cabecinha, não é? E não ter medo. E outra coisa que eu acho que é muito importante, professora Vera, é que no vestibular da Unesp, todas as áreas de conhecimento são importantes. Todas as áreas elas vão ter um peso igual. Todas as provas são iguais.
Então, é necessário que o candidato ele tenha essa consciência de que ele pode estar se preparando para um curso, vamos supor lá, o curso da medicina, que é o curso de maior concorrência, mas é necessário, e ele não pode achar que ele precisa só estar bem estudando só a biologia ou, sei lá, a química. Ele tem que estar bem preparado, particularmente ainda para um curso como essa, alta concorrência, ele tem que estar preparado em todas as áreas do conhecimento. Ele tem que ter um bom desempenho em todas as áreas. Então, acho que isso também é uma coisa importante, né? Ele tem que... Isso faz a diferença, muitas vezes, né? Na classificação, classificação final que esse candidato vai obter, né? Professor, isso mostra que a universidade, que a Unesp, tem uma preocupação de uma formação realmente ampla do candidato. Sem tá? dúvida. Isso é uma coisa que hoje as outras universidades também estão vendo, tanto que tem aumentado, tá, o nível de perguntas de outros conhecimentos, que não só, o senhor deu o exemplo da medicina, não só da biologia ou não só da física, mas que o candidato tenha que ter uma formação mais ampla. É uma necessidade hoje do cidadão. Se eu vejo, o senhor é uma pessoa que veio da área de biológicas e, de repente, se especializou numa área de educação e está cumprindo aí brilhantemente, porque o cargo do senhor é um cargo de muita importância na área de educação. Então, uma pessoa que, veja bem, percebeu o que é ser uma pessoa, um cidadão bem formado, né? Isso se espera de diferentes profissionais, é importante, não é? Então, isso é outra visão muito boa que a Unesp tem, e que favorece os alunos, porque eles têm que estudar, eles têm o ensino médio todo que eles têm que estudar, e eles vêm desde pequenos estudando, então, geralmente, os alunos que vão para grandes universidades são alunos brilhantes. Falar em alunos que são brilhantes, a Unesp não fala mais de alunos que tenham vaga por terem um ouro numa Olimpíada Científica, por terem conseguido assim, algumas premiações, não existe mais isso na Unesp? Ela fez, professora, ela tem realizado, sim. Eu não sei ainda assim, se nós iremos realizar este ano. São sempre editais, porque existe um edital específico que a universidade lança para o vestibular, né, que é esse que nós estamos falando aqui. A possibilidade são vagas, porque são outras vagas, por exemplo, essas das Olimpíadas. Das Olimpíadas Científicas. Seria como se fosse um processo à parte. Talvez a universidade ainda lance. Até o momento, realmente, ela não lançou. E pode ser que ela ainda lance isso. Eu acho que não está descartado ainda, não, esse processo. Mas aí ela vai divulgar, porque ela vai fazer um edital com um calendário próprio, com as normas próprias. E pode ser que ela ainda faça isso, sim. Eu acho que isso não está totalmente descartado. Está ótimo. Professor, bom, já que o senhor disse que, então, qualquer aluno que está prestando esse vestibular vai ter o mesmo tipo de prova na primeira fase. Bom, foi classificado para a segunda fase, passou na nota de corte, e a segunda fase, porque, como o senhor disse, durante a pandemia, a Unesp se adaptou à pandemia, né? E o vestibular da Unesp foi feito com testes, né? Na segunda fase. Agora, de novo, voltamos a dissertativos. O senhor pode explicar um pouquinho? Pois não, perfeito. Isso acho que é uma coisa importante a se destacar, né? Porque realmente agora, na edição de 2024, o vestibular da Unesp ele volta ao formato anterior ao período da pandemia, ou seja, a prova da segunda fase é uma prova constituída por 36 questões discursivas e a redação, né? Então, e volta, inclusive, também a ser realizada em 2 dias, né, nos dias 10 e 11 de dezembro. Nós teremos, no primeiro dia, as questões, são 24 questões que englobam as áreas de ciências da natureza e suas tecnologias, e a matemática e suas tecnologias, e as ciências humanas e sociais aplicadas. Então, aí você tem as 24 questões. E no segundo dia, você tem o linguagens, né, e suas tecnologias, 12 questões dessa grande área de linguagens e tecnologias, e mais a redação. Todas essas provas, né, tanto da primeira fase quanto da segunda fase,
nesses 2 dias, são provas de 5 horas de duração, sempre começando às 14 horas. E, professor, iguais para absolutamente todas as carreiras, correto? Confere? Absolutamente iguais para todas as carreiras. O senhor já havia falado, estamos confirmando isso para os candidatos, para os vestibulandos, né? E, professor, esses 2 dias, né, o vestibulando terá condições, olha lá, de ter questões onde o senhor se preocupa, porque eu sei que é uma das áreas que o senhor controla, não é? Se preocupa em pedir claramente, a questão é clara, cite 2. Então, um aluno não pode citar 10 exemplos, cite 2, certo? Ou elabore 1, tá? Então, ele tem que elaborar 1. Então, é muito bem esclarecido isso em cada questão. Faz Sim. parte que o vestibulando leia com cuidado, tá? Perfeito, professora. O enunciado da questão, a proposta da questão, e não pode encher a famosa linguiça, né? Escrever, porque nem espaço tem, não é verdade? E nem espaço tem, e também o tempo de duração, assim, porque se ele começa a perder muito tempo em uma questão, ele acaba, assim, vamos dizer assim, perdendo o tempo para outras, né? Assim, se ele fica um tempo demasiado, existe uma distribuição, né, nesse quantitativo de questões e o tempo de duração da prova, né? Então, ele tem que buscar distribuir esse tempo dentro assim, tentando responder o maior número possível, porque se ele perde muito tempo em uma questão, ele tenta florear demais uma questão, ele vai estar, vamos dizer assim, comendo um tempo que talvez fosse precioso para ele poder responder bem uma outra questão. E como nós falamos, como as provas são iguais para todos, e todas as questões são importantes, porque todas vão gerar uma pontuação para ele, seja, né, ele um candidato da área das ciências biológicas, um candidato da área das ciências exatas ou das ciências humanas, seja em qual grande área for o curso que ele está optando, todas as questões elas vão contribuir para a média final dele. Portanto, eu posso concluir que todas as questões têm o mesmo valor, independente da minha área. Exatamente. Todas têm o mesmo valor. Ficou todas bem claro isso para os candidatos. Todas têm o mesmo valor. Seja uma questão. Isso mesmo, professor. E a redação, ela vai ter, né, uma parcela, né, a redação, porque assim, todas as provas, na verdade, professora, dá para dizer assim, todas as provas, em cada dia de prova, a prova vale 100 pontos. Então, na prova da primeira fase vale 100 pontos, você tem 90 questões, então as 90 questões daquela prova da primeiro dia para compor os 100 pontos, todas elas valem a mesma quantidade. Acho que é isso que dá para comparar com as né? Não dá para dizer assim, as 90... mais difícil vale mais, não. Não, então. Aí depois, na segunda fase, no primeiro dia, você tem 24 questões discursivas que valem, no total, se o candidato acertar tudo, valem 100 pontos. Então, você pega todas aquelas 24 questões, todas têm o mesmo peso, porque todas juntas comporão uma nota de 100 pontos. E no segundo dia, você tem a redação valendo 28 pontos, e você tem, então, as 12 questões de linguagens compondo o restante necessário para você chegar aos 100 pontos. Então, na verdade, 28 pontos, então eu tenho quase 30 aí, então 72 pontos valendo aquelas 12 questões. Isso mesmo. Então, assim, talvez dizer que todas elas valem o mesmo ponto, talvez não seja a melhor forma de expressão. Eu acho que dentro da prova onde ela está, todas as questões dentro daquela mesma prova 100 pontos. Valem o mesmo ponto para compor a nota final desta prova. Eu acho que essa é uma forma mais adequada, correta, talvez, a gente falar. Então, dentro de 100 pontos, 28 seria a redação. Isso. Na prova do segundo dia, então, o importante é 1/3 praticamente da prova é a redação. Então, os candidatos têm que prestar muita atenção, tem um peso alto a redação no vestibular da Unesp. Isso, então, vale muito. Então, ficou muito claro para todos os candidatos isso. Isso. Muito bom, uma explicação ótima, né? E o senhor
trabalha na VUNESP já há alguns anos, e eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Sempre foi uma tradição, antes de pandemia, etc., doutor Renato, que tivéssemos na Unesp a divulgação destas questões dissertativas da resposta que a banca esperava. Eu explico para o senhor por quê. Porque há pessoas que querem escrever e acham que estão corretas, e, de repente, não é a verdade, a pergunta não era aquilo tudo para responder, né? Então, vão continuar dando aquelas respostas esperadas, a Unesp vai divulgar isso? Acho que, sem dúvida, a gente vai recuperar o mesmo processo que nós fazíamos anteriormente, sem dúvida. Há uma grade de correção que a gente chama. Sim. E essa grade de correção, ela é divulgada. Porque isso ajuda muito o candidato a perceber porque ele tirou tal nota, não é verdade? Exato. Porque é mais transparente para o candidato, né? O candidato na área né, na área do candidato, no site da VUNESP, né, no que nós chamamos área do candidato, ele vai ter acesso ao espelho da prova dele e a essa grade. Que ótimo, que ótimo. Isso é muito bom, isso é uma transparência que, sabe, é necessária para a família, para confiar, né, nesse jovem, saber que esse jovem é capaz, que ele está ali perto, né, que ele chegou ali, não é? Então, é muito importante isso, porque às vezes o jovem fala e a família, será? Não, está ali, ó, tá o espelho. Da redação também o espelho, isso, professor? Sim. Maravilha, parabéns. Isso é muito importante, porque mostra a transparência de todos, né, dos senhores e para os candidatos também, para eles é muito, né? Bom, professor, pois não. Muito bom fazer essas provas antes, agora em dezembro ainda. Eu acho que as 3 grandes universidades reunidas aí decidiram fazer tudo antes. Está excelente para o vestibulando, porque eles estudam muito, passar depois festas de Ano Novo, de Natal, né, com uma atenção, não vale a pena. Assim, já fiz, está pronto, né? Está pronto. Sou capaz, vou chegar lá, né? E em janeiro vem o resultado, não é verdade? Perfeito, professor. Bom, há uma divulgação da lista geral, professor. São 10 chamadas que os senhores têm marcados aí, né? Exato. Até aí, já, quando o senhor sai a lista de todos os candidatos que prestaram a prova, professor? Ou só os que têm possibilidade de terem passado, de conseguir uma vaga? Só os classificados. Só aqueles que têm chance de serem convocados. Né? Só aqueles que forem... Mas os senhores chamam os que têm chance para a primeira chamada ou calculando as 10 chamadas? Na verdade, há uma lista... Na primeira chamada, são divulgados todos os classificados, mas são convocados para a matrícula só aqueles que estão nas primeiras posições. Sim. Porque o candidato, mas os outros já sabem a chance. Já sabem. Eu sou o próximo. Já vou sabem. Ser chamado. Já sabem, sim. Eles vão saber a classificação deles, mas assim, porque aí depois, as próximas chamadas, elas vão sempre convocando os próximos da lista. Então, realmente, o candidato, se na primeira chamada foram convocados sei lá, até o número 40, né, até o 40º classificado, Sim. E você está lá na posição 50, por exemplo, você tem uma grande chance de ser convocado na segunda chamada. Né? Então, acho que essa que é o candidato ele vai saber. Ele sabe na classificação dele já na primeira lista, mas a possibilidade, assim. E aqueles que já saem na lista e já estão em condição de serem convocados, esses já são convocados para fazer matrícula. Doutor Renato, depois veja bem, em 7 de fevereiro, os senhores fazem uma classificação com uma segunda opção. Como é que é isso, a segunda opção? Me perguntaram muito isso hoje. Essa é uma coisa importante, eu gostaria mesmo de chamar a atenção, essa segunda opção, porque esta é uma novidade do vestibular da Unesp deste ano. Né, o que nós tínhamos até o ano passado e foi utilizado ao longo dos últimos anos era uma situação que se chamava reopção.
Mas esta reopção ela foi encerrada nessa edição, e no lugar dessa reopção, agora nós temos, então, esta novidade, que é a inclusão, a possibilidade, a partir desse período aí, que foi a partir da segunda chamada, porque como nós estávamos conversando, professora, o candidato, logo na primeira chamada, ele já sabe qual é a classificação dele. Esses classificados, só esses candidatos que saem na lista como classificados, mas que não foram convocados, e talvez vejam que eles estão assim numa posição da lista muito distante da não possibilidade. Sou o número 50, como o senhor deu o exemplo. Tá? Exato. Então, minha chance está longe, mas eu estou ali. Eu estou ali. Então, agora, a Unesp, ela cria esse, que ela chama período para inclusão do curso de segunda opção, porque aí o candidato ele vai poder se inscrever, só esses que foram os classificados, que saíram na primeira lista. Aí ele vai olhar lá e ele vai se candidatar a um outro curso que não aquele que ele colocou como primeira opção. Então, ele passa a ter duas possibilidades de convocação, porque ele continua a lista lá do curso que ele fez da primeira opção, e ele passa a figurar também numa segunda possibilidade, que é a segunda opção que ele fez. Então, ele passa a concorrer em duas opções. Isso é uma coisa nova. Exatamente. Bom, mas e depois... Professor, é importante assim, que no curso de segunda opção, ele concorre, mas ele vai ser convocado se todos os candidatos que em primeira opção já tiverem sido chamados. Tá. A primeira opção ela prevalece. É prioridade. Ela é prioritária, exatamente. Mas é uma possibilidade, porque muitas vezes você tem um curso que não preencheu vaga com os candidatos de primeira opção, e aí ele vai poder tentar preencher vagas com certeza. Com os candidatos de segunda opção. Então, nós temos essa, que é uma das estratégias da universidade, como nós falamos anteriormente, de tentar não ter vagas ociosas, né? De tentar preencher o máximo de preenchimento de vagas possível. Estão de parabéns de fazer isso, porque tem muito estudante que às vezes fica até em dúvida entre os cursos, né? Então pode pegar um curso que gosta também, é maravilhoso. E depois do 29 de fevereiro, que tem vagas remanescentes. Isso. É outro tipo. É isso mesmo. É uma coisa que já acontece bem mais lá adiante, né? Sim. Já depois da oitava chamada, já aconteceu, né? Então, essa é uma situação que a Unesp já vem fazendo há alguns anos, essa não é novidade, né? Ela vai lançar, né? No manual a gente vê aí que vai ser publicado um edital específico para isso, mas, de fato, os candidatos nesse período, que porventura não tenham ainda conseguido uma vaga, eles poderão se inscrever nesse processo que a gente chama de preenchimento de vagas remanescentes pelas notas do Enem. Ele, usando a nota do Enem, ele se inscreve, o edital vai dizer para ele quais são as vagas que estão disponíveis, ele vai ver se tem alguma que interessa para ele, e ele vai se inscrever utilizando a nota do Enem. Aí nós fazemos uma análise aqui, e aí relacionamos aqueles que... Então, não interessa o vestibular da Unesp, nesse caso? Não. Aí é uma questão de preenchimento do vestibular, tanto que tem um edital separado, porque aí é uma forma, também uma segunda opção de não deixarmos vagas ociosas, tentarmos o preenchimento, mas aí é independente do vestibular, usando a nota do Enem. Ficou claríssimo, professor. Tá? Existe mais alguma outra possibilidade, fora essas duas, fora essas de segunda opção e essa usando a nota do Enem? Talvez, como nós conversamos anteriormente, eu acho que... Mas aí vai ter que ser divulgado, ainda não foi divulgado isso pela universidade, sim, mas existe a possibilidade ainda das vagas por premiação de Olimpíadas. Sim. Premiação, Olimpíadas científicas.
E mais algum outro? No caso específico dos estudantes da educação pública, da educação estadual pública, este ano a Unesp ela também vai oferecer vagas naquilo que está sendo chamado o vestibular seriado paulista. Vai ter uma parcela de vagas da Unesp que também serão... O seriado paulista é o Provão? É o Provão paulista, esse mesmo. E esse Provão já está tudo estruturado? Ele ainda não foi publicado, professor, ele está em estruturação, ele será divulgado, acho que brevemente, mas o que nós sabemos é que eles terão vagas da USP, Unesp, Unicamp, da Univesp e acho que da FATEC. Todas essas instituições de ensino superior oferecerão vagas para esse Provão paulista. A USP e a Unicamp já até divulgaram o número de vagas. Isso, Provão. A Unesp também, ela já tem, são 900 e... Deixa eu só confirmar aqui para não falar incorretamente para a senhora. Bom, mas não tem problema o número exato, né? Quase 1.000 vagas. Bastante, né? São 900 e... Oh, meu Deus... Não consegui localizar aqui. Não tem problema. Mais de 900 vagas, quer dizer, bastante, né, professor? 934, professor. 34. É isso mesmo. 934 vagas. Para o Provão. Para o Provão. É isso. Agora, o Provão só pode fazer quem fez escola pública. E esse ano, só quem está na terceira série do médio. Exato. Primeiro esse e segundo, é o primeiro ano. Nada a ver. Primeiro e segundo farão e terão uma nota, porque ele vai ser seriado, né? Então, o primeiro e segundo anos, eles farão também uma prova. Já nessa edição? Já nessa edição. Tá. A prova que vai valer, né? Os alunos do terceiro ano, esse ano, cursando o terceiro ano, eles farão uma prova que já dará para eles a possibilidade de ingresso. Agora, a ideia é que seja um vestibular seriado. Então, os alunos fazem prova no primeiro, no segundo e no terceiro e vão acumulando essas notas. Sim. E aí, no final, quando ele faz a terceira prova no terceiro ano, é que ele vai somar as notas e vai ter a nota final para ele concorrer. Mas como o processo está começando agora... agora. Então, é tipo Paz de Brasília, da UNB? Eu acho que sim, professor. Nós temos um processo semelhante que nós realizamos na Universidade Estadual do Amazonas. Mas eu acho que sim, acho que é semelhante também a esse processo. Da UNB. Da UNB, se você tem o candidato fazendo prova em diferentes etapas, né? E ele vai acumulando. Ele faz a prova do primeiro ano, ele soma uma pontuação. Depois ele faz a prova do segundo ano, soma outra pontuação. Aí faz a prova do terceiro e último ano, e aí faz, então, a totalização dos pontos. E, professor, essa prova que o senhor diz que agora em 2024, já primeiro, segundo e terceiro da escola pública vão prestar a prova, são provas diferentes, né? Sim. Porque senão vai ser muito desvantajoso para os estudantes. Não, provas específicas, né? A prova do primeiro ano só tem conteúdo que ele viu no primeiro ano, senão... E posso fazer a perguntinha? A VUNESP que será responsável pelo Provão ou vai ser outra entidade? A VUNESP será responsável pelo Provão. Maravilha. Então, vai ser um sucesso. Agradeço. Vai ser um sucesso, porque a grande preocupação da gente é quem realmente é responsável por uma prova dessas, porque isso exige o que o senhor faz, exatamente, conhecer educação. Porque se pega uma pessoa que não conhece educação, acaba tendo um problema, uma avaliação desse tipo, né? Então, a VUNESP ficou... a VUNESP, acho que é importante também salientar, professora, que a VUNESP ficou oficialmente, né, como responsável, mas nós temos conversado muito com a Conveste e com a FUVEST a respeito dessa prova, nós temos trocado muitas experiências, então nós temos também contado com a parceria da FUVEST e da Conveste. Uma somatória. É isso. Então, acho que nós estamos fazendo... A responsabilidade é nossa, a empresa contratada é a nossa,
mas nós temos tido um bom diálogo com as outras, né? Porque acho que é um grande É o projeto, né? Estado de São Paulo, é o Estado de Exato. São Paulo. O Estado de São Paulo só tem a ganhar com isso. Exato, né? é um grande projeto, então acho que as 3 instituições elas estão trabalhando em conjunto nesse E processo. porque realmente abrem mais vagas para a escola pública, e com isso também pode sobrar mais vagas para os alunos de escolas particulares. Tá? Porque Exato. excelentes alunos de escolas particulares que podem realmente concorrer a mais vagas, porque daí não entra no provão, sobra do vestibular tradicional, né? Então, eu acho que é uma visão boa isso. Tá? Embora as pessoas fiquem preocupadas, eu acho que é o contrário. Abre-se o leque mais, né? Então, realmente... Bom, professor, o que mais o senhor gostaria, que eu fui perguntando coisas que eu escutei dos alunos, mas o que mais o senhor gostaria de falar para eles? Olha, professora, eu diria assim para os candidatos que é lógico que é muito importante que eles tenham uma boa preparação. O vestibular da Unesp, eu acho que todas as pessoas que, assim como o grupo objetivo que trabalham com vestibulares, sabem, né, que essas instituições elas acabam tendo assim, quase que um DNA próprio, né, uma característica própria, né, as provas. Então, eu acho que o candidato não deve se preocupar de achar que nós vamos fazer uma prova completamente fora do que é mais ou menos o padrão Unesp, né? Então, acho que os candidatos podem ficar tranquilos. Acho que todas as instituições elas procuram seguir o seu padrão de prova. Então, acho que é muito importante que os candidatos que estão realmente muito interessados em ingressar na Unesp, que deem uma boa olhada nas provas dos anos anteriores, né? Conheçam um pouco o que é a prova do vestibular da Unesp, entendam mais ou menos qual que é o tipo de prova, o tipo de questionamento que se faz, e eu acho que é uma boa dica, que eu diria assim, né, de preparação, né, você conhecer bem as provas dos anos anteriores. Tomar só cuidado que a segunda fase será dissertativa, e durante agora a pandemia não foram 3 anos que ela foi teste, né? Tem que voltar lá atrás, né? Mas que está ótimo, que está ótimo. Claro que numa geografia que foi importante em 2018, hoje, em 2023, já tem outras coisas importantes. Então, isso que o aluno tem que tomar um certo cuidado. Quer dizer, o foco é o tipo de questão que importa e não exatamente só os assuntos, né? Sem dúvida, sem dúvida. É muito importante isso, o vestibulando tem que ver. Mas, professor, estamos no limite do nosso horário. Eu fiquei muito feliz, o senhor falou coisas assim excelentes, eu acho que esclareceu bem as dúvidas que os candidatos, futuros universitários, querem da sua universidade. Tenho a certeza que a Unesp vai receber gente assim, muito qualificada, porque é o que ela precisa para colocar esse pessoal no mundo, né, professor? Sem dúvida. Para nós, do curso Objetivo, agradecemos muito o professor doutor Renato Eugênio da Silva Diniz, brilhante professor, tá? E para nós, desejamos boa sorte no seu vestibular, que realmente seja um sucesso. Muito obrigado mais uma vez, a professora Vera, e ao Grupo Objetivo pelo convite e pela oportunidade de poder estar aqui falando, então, um pouco mais sobre o vestibular da Unesp, edição 2024. Nós que agradecemos muito o senhor. Um grande abraço. Obrigado, um grande abraço.